há muitos anos atrás, eu já ouvia falar bastante dos resultados do ministério, porque era um evangelista que juntava muitas pessoas e a gente via muitos testemunhos de curas e milagres. Mas o que me fez decidir me aproximar do pastor Hernani, que por sinal morava na mesma cidade que eu, mas como ele se escondia lá. Né? Eu lembro quando fazia 15 anos que estava morando em Curitiba, alguém perguntou, pastor, quanto tempo o senhor mora aqui? Eu falei, olha, residência fixa 15, mas morando mesmo uns 9, 10 anos, porque o resto eu estou fora. Mas eu lembro que eu tomei a decisão de procurá-lo, quando ele veio a público, falando de uma experiência que ele teve com Deus, onde um anjo do Senhor apareceu para ele e disse que apesar de todo aquele ministério de sinais, milagres e prodígios, o Senhor disse para ele, você vai para o inferno. E ele passou, acho que foram 3 semanas, se não me engano, chorando, em arrependimento, e algo mudou drasticamente no ministério do Hernani. Naquele momento eu senti um desejo de aproximar, não só para entender a experiência, mas porque era o tipo de mensagem que a gente gostaria que fosse compartilhado. Deus não está interessado apenas nos resultados do seu ministério, e o fato de você ter resultados no seu ministério não significa que Deus esteja avalizando seus métodos. Moisés feriu a rocha, ela deu água. Do mesmo jeito teria dado se ele apenas falasse do jeito que Deus mandou. Mas o fato de ter dado resultado não significa que Deus avalizou o método e Deus tratou com ele a respeito disso depois. É uma geração precisando entender isso. E ao longo desses anos, nos tornamos amigos próximos, e o que tem sido gostoso é ver o crescimento contínuo, né, da vida do Hernani. Ele tem uma história, é um sobrevivente, e o que Deus tem feito na vida dele realmente me empolga. A última vez que nós estávamos conversando sobre alguns desfechos do que Deus fez, minha esposa falou, isso aí não dá nem filme, dá seriado, com aquelas reviravoltas no final. Mas eu estou muito feliz que ele dispôs do seu tempo, veio estar conosco, e ele tem uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Né? Ele também é pastor, né? Ele se divide num grande sacrifício entre servir o corpo de Cristo e pastorear. Isso também lhe deu uma outra perspectiva da realidade da igreja local. E eu fico muito feliz, Hernani, de tê-lo já há muitos anos, em várias edições. Você é muito bem-vindo. Que Deus te abençoe e te use. Todas as edições. Eu acho que só a primeira, se não me engano. Em 2007, eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Eu desci para pegar um copo com água, no inverno de Curitiba, meu filho ainda era quase um garoto de colo, e havia uma criança na sala da minha casa. Essa criança subiu a escada, minha esposa, meu filho estavam dormindo, a criança disse, se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Eu vou dizer igual Paulo, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Ali, a partir daquele dia, eu tinha acabado de sair de uma cruzada na igreja de um amigo nosso, pastor Jorge Linhares, e foi uma cruzada muito grande. Naquele dia, no final daquela cruzada, eu tinha ficado 5 horas em pornografia. Então eu fiz uma oração a Deus, falei, Senhor, não me use. Já viu alguém orar, não me use? Normalmente a gente ora, Senhor, me use. Falei, Senhor, isso está me fazendo mal. E realmente estava. Então, foi o dia que mais aconteceu milagres. Mas cheguei em casa muito mal, falei para minha esposa, eu não vou pregar mais. Porque foi depois a gente conversa. Tomei um banho e naquela madrugada eu tive essa experiência com Deus. E nasceu ali uma experiência, quando recebi uma mensagem no meu DM, até então Twitter, final de 2007, do pastor Luciano, queria tomar um café com você. Quando eu olhei, falei assim, quem é esse homem? Mas
Irmãos, foi uma das melhores alegrias da minha vida, foi conhecer o pastor Luciano Subirá. É revolucionário andar com esse homem, é fora do comum. Esses dias estávamos, Kelly, ele, eu, minha esposa em casa, e é muito gratificante. E aqui eu tenho um privilégio de ter quem me pastoreia há 16 anos e quem a cobertura na nossa igreja da Visão Celular, que é o pastor Laudiaí. Eu estou ruim de pastor, né? Ou eu sou muito bom, ou eu sou muito difícil de ser pastoreado. E olha que se o Eibe tivesse aqui, ia ficar um pouquinho mais difícil para mim ainda, né? Mas são 16 anos com o pastor Lu, acho que uns 12 aí mais ou menos com o pastor. Você pensou que eu tinha isso de idade, né? Eu sei. Com o pastor Eibe uns 12, e com o pastor Lau ali uns 2 anos e meio, 3 anos, ajudando a gente ali no crescimento da igreja. Trago um abraço da minha esposa. Vamos lá, fases de um poderoso avivamento. Espírito Santo, nós te amamos. Nós amamos a tua presença. Obrigado pela vida desses servos aqui. Obrigado por me permitir servir com esses príncipes do Senhor. Obrigado pela vida do pastor Luciano. Mantém ele com toda a memória, lembrando ele de tudo que ele já estudou. Obrigado por essa igreja, pela vida do pastor Marquinhos, por todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu tenho absoluta certeza que a maior necessidade da igreja hoje é de um genuíno e poderoso avivamento. Nós precisamos urgentemente de um poderoso avivamento. E eu gostaria de falar aqui nessa tarde sobre fases de um poderoso avivamento. A ideia é de que, o que é o avivamento em primeiro lugar? Nós temos um conceito de avivamento muito distorcido. Talvez a palavra avivamento seja a palavra mais distorcida e mais mal interpretada de nossos dias. Você sabe qual é o maior inimigo de um avivamento? É aquilo que se parece com um. O maior inimigo do fogo de Deus é o fogo estranho. Se você está dentro de um falso avivamento, você não vai buscar um verdadeiro. Você vai dizer que está em um. No Instagram, toda igreja está debaixo de avivamento. No Instagram, todo mundo é avivado. Agora vai lá para ver se tem um avivamento de fato. O maior inimigo do mover de Deus é um falso mover de Deus. Então a maior necessidade da igreja é de um genuíno, poderoso e verdadeiro avivamento. O que é avivamento? Preste muita atenção. Avivamento é o contra-ataque de Deus aos ataques à sua igreja. Vou dizer de novo. A maneira de Deus contra-atacar quando sua igreja é atacada é através do avivamento. Porque avivamento é diferente de evangelismo. Escute bem. Avivamento não é um agir direto de Deus com o mundo. Avivamento não é Deus se movendo no mundo. O nome disso é evangelismo. Avivamento é o mover de Deus com a igreja, e evangelismo é o mover da igreja no mundo. Evangelismo é quando a igreja se move, avivamento é quando Deus se move. Todos os textos de avivamento na Bíblia estão relacionados à igreja do Senhor. É aviva a tua igreja, é aviva a tua obra, é aviva teu povo. Avivamento é algo completamente ligado à igreja e o mover de Deus com o seu povo. É evidente que uma igreja avivada, isso vai desembocar em evangelização, transformação e mudança no mundo. Mas avivamento é algo exclusivamente para o povo de Deus. Inclusive a própria palavra avivamento já sugere, é algo que estava vivo, morreu ou dormiu e precisa ser reanimado ou ressuscitado. Em inglês a palavra é revival. Eu gosto muito da palavra em italiano, resveio ou recita, ressuscitar, trazer das cinzas aquilo que um dia esteve vivo. Avivamento, gente, é uma necessidade dupla. É uma necessidade do céu misturada à urgência da igreja.
Como diz o pastor Luciano, é a mistura da fome de Deus com a sede do homem. Avivamento é quando o céu responde. Avivamento é quando Deus fala. É uma eclosão do poder de Deus. E avivamento, preste muita atenção nisso, é quando Deus levanta seu povo como voz em seu tempo. Então o avivamento vem como resposta de Deus aos contra-ataques do mal. Deus só responde na Bíblia com fogo. Foi com fogo que ele respondeu a oração de Salomão. Foi com fogo que ele respondeu a oração de Elias. Foi com fogo que ele respondeu a oração dos discípulos. Quando Salomão orou, o fogo desceu. Foi com fogo que ele se apressou e se apresentou a Moisés. Avivamento é quando Deus responde. Isso significa que, se o avivamento demorar um pouco mais, ninguém aqui ficará de pé. A maneira de Deus responder ao caos, à dor, apostasia, frieza, guerra, pandemia, ou seja lá o que for, é com avivamento. Em Joel capítulo 2, versículo 12, o Senhor começa dizendo: contudo, agora mesmo assim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com choros, prantos, jejuns. E ali ele diz que até as crianças de colo devem jejuar. Todo mundo gosta de citar o verso 28. Mas o Senhor começa a chamar esse povo para depois prometer esse grande derramar do seu fogo e de avivamento. E ele chama o seu povo ao que ele chama ali de uma assembleia solene. Aí depois ele diz: depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Às vezes quando eu olho esse texto, como o texto de Malaquias, Joséias, Obadias, Abacuque, parece que Deus gosta de ver a gente sofrendo. O que não é verdade. A verdade é que a linguagem de juízo não é a linguagem de Deus, é a nossa. Deus tem uma linguagem prioritária, e se Ele fosse agir como no mínimo eu, como pai, gosto de agir, eu jamais gostaria de corrigir meus filhos com vara. Mas é necessário. Nós entendemos a linguagem da disciplina por causa da queda, mas Deus preferiria outra. Nós temos a linguagem do luto, nós temos a linguagem da dor. Ser humano não gosta de ser corrigido, ele foi feito para ser paparicado e mimado. Mas infelizmente, o pecado original nos faz entender a coisa só a grosso modo. Vai fazer o quê? Romanos capítulo 8, versículo 29. Ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de seu filho. Veja bem, quando o diabo caiu, ele não disse para Adão: me ame, ele disse: se ame. A grande arma do diabo não é necessariamente construir ídolos em nossos corações, é fazê-los aparecer. Já dizia João Calvino, os nossos corações são fábricas e fábricas e fábricas de ídolos. Nós necessitamos de um poderoso, urgente, absurdo avivamento, senão ninguém ficará de pé diante da terrível apostasia que se aponta. Estava agora em Manaus, antes de chegar aqui, eu vi uma cena muito triste ali, uma criança de 4 anos de idade, incorporada com uma legião de demônios. Precisou de pelo menos 8 homens segurar aquele garoto de 4 anos de idade, que rosnava feito fera. 4 anos. Estava pregando em Brasília, uma menina de 13 anos meteu o pé no camarim, sentou de frente, puxou a blusa e mostrou os pulsos tudo cortado e disse: o senhor vai fazer alguma coisa ou eu vou conseguir e vou conseguir da próxima vez me matar? Ela tinha tentado suicídio por 3 vezes. Sabe, aquilo
Todos que estávamos próximos perdemos o apetite na hora. Eu me levantei e disse: Senhor, a promessa do Senhor para nós nesses últimos dias não é que nossos filhos seriam drogados, não é que nossos filhos seriam viciados, não é que nossos filhos seriam rebeldes, não é que nossos filhos iriam matar ou serem assassinados. A promessa do Senhor é que nossos filhos seriam profetas, teriam visões, teriam revelações, seriam proclamadores e seriam pregadores. A partir desse dia, me trouxe uma revolta tão grande que eu falei: eu não aceito. Então alguém me disse: não, essa é a pior geração de todas. É verdade, mas também é a geração de jovens profetas. Está certo que a Bíblia diz que vivemos a pior de todas as gerações, pelo menos está registrado, a geração de apostasia, a geração do amor de muitos se esfriando, mas a Bíblia também diz que neste período nosso, o Espírito Santo seria derramado, até sobre os escravos derramaria sobre o meu espírito. Os velhos, ao invés de ter Alzheimer e depressão, iriam voltar a sonhar. Eu não sei se você viu ainda essa semana, saiu uma matéria em vários jornais sobre as drogas digitais. Vocês viram isso, gente? Pois eu vou falar para você, pois lá em casa meus filhos não ouvem mais ou assistem qualquer coisa com fone de ouvido. Agora inventaram os que chamar de drogas digitais, elas causam o mesmo efeito, o mesmo vício que cocaína, crack, etc. E vem através de ondas sonoras e fones de ouvido. Isso foi descoberto porque uma criança, você pode dar um Google simples aí, você vai achar aí agora. Uma criança deu overdose, uma criança de 12 anos, e chegou lá, falou: essa criança está com overdose, mas ela nunca ingeriu nenhuma droga. E quando eles foram perceber, o cérebro dela estava fritado de dopamina. Quando pegaram a playlist dela no YouTube, e isso TikTok e YouTube está lá, ouça em alta frequência, só serve no fone de ouvido. Se chama drogas digitais. Então ela ativa o campo de prazeres no cérebro como se ela fizesse uma carreirinha de cocaína, um LSD, ou seja lá o que for, e tivesse essa overdose de qualquer droga injetável. Falei: gente, o diabo se superou agora. Falei: olha, essa até o diabo falou: não, eu não tenho nada a ver com isso. Gente do céu, vou te falar uma coisa. Eu falei: não, essa foi a pior que eu já ouvi. Então agora você tem um menino, um neto, um filho, seja lá o que for, com fone de ouvido, ele está se drogando e você não sabe. Então eu disse na igreja que eu sou pastor: pelo amor de Deus, cuidado com o filhinho muito quietinho, com fone de ouvido, ouvindo e injetando via sonoras drogas digitais. Como assim, pastor? Não deixa seus filhos ficar de fone. E se está, deixa eu ver que você está ouvindo. É grave, gente. Eu fico preocupado com o futuro da minha filha, vejo seus netos, seus sobrinhos de filhos, etc. Pastores se matando. Estava agora pregando em Fortaleza, lá na Igreja da Paz, em um dos dias, acho que no último dia talvez, havia muitos pastores da cidade. De repente eu olhei e vi que tinha um pastor ali, ele ficava com a cabeça baixa. Eu cheguei até aquele pastor e disse: pastor, eu tenho a sensação que o senhor tentou suicídio. Ele olhou assim assustado, um pastor, ex-pastor metodista, e o Espírito Santo realmente falou daquela forma. Na tarde ele tinha tentado pela 4ª vez o suicídio. O pastor Sandro foi atrás dele, levou ele no culto. Eu olhei para ele e falei: pastor, deixa eu te falar uma coisa, o senhor já leu na Bíblia que se crês em mim fará as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores? Pois eu já vi tudo que é milagre acontecer. Já vi mortos ressuscitarem, já vi paralíticos andarem, já vi cegos enxergarem, já vi surdos ouvirem, até demônio. Já vi de tudo, mas o primeiro milagre da Bíblia ninguém nunca fez. Se Jesus disse que faríamos os mesmos milagres, por que ninguém transformou água em vinho? Pois eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Hoje, Deus vai transformar água em vinho. E olha, era um pastor metodista. Então ele olhou para mim e franziu a testa e disse: vai fazer o quê?
Ele vai transformar água em vinho, aqui agora. Falou, como você pretende fazer isso? Quando você pega a profecia de Joel, tem duas coisas que o Senhor acrescentaria em nossos celeiros: o óleo e o vinho. O óleo traz agilidade e o vinho, alegria. Pois avivamento é isso. É quando a igreja tem a graça de transformar a água em vinho. Então agora Jesus está numa festa de casamento. Acaba o vinho. E a sua mãe vem até ele e diz: filho, eles não têm mais vinho. Na hora veio a palavra do Senhor: a igreja está cansada. Até sobre os bons crentes, na parábola das 10 virgens, até as virgens prudentes adormeceram. Até os crentes piedosos estão cansados, estão exaustos. Eles continuam a amar o Senhor, mas não têm vinho. E eu olhei para aquele homem e disse: pois hoje Deus está transformando a água em vinho. Ele começou a chorar. Ele disse: eu entendi. Tudo que eu precisava era de vinho, o vinho novo. Avivamento é quando na sua cidade você consegue e começa a transformar aquelas pessoas completamente deprimidas. Irmão, só o que tem em nossas igrejas hoje é gente deprimida. Aonde estão os homens de Deus que conseguem transformar a água em vinho? Aonde estão aqueles que quando sobem a água, aquilo que não tem gosto é transformado em vinho? Eu fui pregar no Peru, só naquele dia que eu cheguei lá, o pastor disse: pastor, hoje aqui, só hoje, 40 pastores no país se mataram. Você sabe o que é isso, irmão? Quem tem resposta para essa crise? Quem tem resposta para a crise de depressão ou de ansiedade que nossos jovens e adolescentes têm agora no Nordeste? 26 alunos, ao mesmo tempo, tiveram a chamada crise de ansiedade. Quem viu isso aí? 26 alunos. Na hora que eu vi a matéria, eu falei: isso não foi crise não, gente. Foi demônio. 26 alunos caíram no chão, ao mesmo tempo, tremendo, babando e com taque cardíaco. Cadê um jovem cheio do Espírito Santo ali para falar: ei, vem cá? Nós precisamos que a igreja do Senhor volte-se, e volte com poder, e volte acelerada, e meta o pé na porta, meta a mão na mesa e falei: é eu que estou aqui agora. Pois eu vou te dizer, nunca a igreja saiu pior do que entrou numa briga. Eu disse para um pastor esses dias: pastor, está difícil. Para você ter uma ideia, está aqui o pastor Luciano como testemunha. Desde que começou essa pandemia, só da igreja que eu sou pastor, eu pastorei 2. Eu sou pastor de 2. Uma que dá 30 quilômetros uma da outra. Só nessas 2, 3 pastores existiram. Em uma outra, um outro caiu. Das 18, 6 pastores abandonaram o ministério. E aí um outro disse: olha, pastor, o senhor tem que entender que os tempos são difíceis. Eu falei: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, é para isso que nós fomos treinados. Não, você não entendeu. Jesus nos chamou de escória. Jesus disse que nós seríamos entregues a ovelhas no meio de lobos. Ele não mentiu para ninguém sobre o ministério. Ele falou assim: vão mentir sobre vocês, vão prender vocês, vão matar vocês. Isso aqui não é coisa para criança. Jesus não mentiu. Você não entrou nesse negócio enganado. Mas ele disse assim: contudo, vão matar, perseguir, mas eu levantarei vocês, eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Apesar das lutas, ele nos prometeu levantar.
Sabe, eu fui pregar na Bolívia. Quando eu subi para pregar, 10 minutos pregando, meu nariz começou a sangrar. Em Bogotá também, eu comecei a sentir mal, ofegante. No Equador, falei, eu estou num campo diferente. Quando o Brasil vinha jogar na Bolívia, o Brasil perdia sempre. Pois eu vou te dizer uma coisa, eu não sei o que está acontecendo por aí. Eu só sei que desde que começou esse negócio, eu entendi que esse é o meu jogo. Eu entendi que agora eu estava num terreno que eu sabia jogar. Enquanto o mundo, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O pior momento do mundo sempre será o melhor momento da igreja. Não importa o que faça. A igreja sobreviveu a leões, a igreja sobreviveu a Nero, a igreja sobreviveu a Domiciano, a igreja sobreviveu ao inferno, a igreja sobrevive a todo, a igreja sobrevive a tudo, a igreja sabe jogar o jogo da perseguição, a igreja sabe jogar o jogo da frieza, a igreja só não sabe jogar o jogo do pecado. Eu não sei de onde vem o tiro, mas a igreja já sabe fugir. Nós precisamos urgentemente de um poderoso avivamento na igreja do Senhor. Para mim, avivamento se tornou um caminho sem volta. E eu entendo que se a igreja não clamar por ele, nós podemos fazer qualquer coisa que não vai resolver. Avivamento é a necessidade maior da igreja do Senhor. É como Deus se manifesta. É Deus caminhando entre o povo. No entanto, o avivamento tem suas fases. Eu gostaria que você tomasse nota dessas fases. Basicamente, 3 fases de um poderoso e genuíno avivamento. Eu quero usar isso como um mapa. Eu fiquei tão feliz com a mensagem do pastor Danilo, que facilitou para mim, eram 5 fases, virou só 3 agora. Eu fiquei muito feliz. Então, na realidade, é um complemento. As 3 fases do poderoso avivamento, ela começa em primeiro lugar de oração. Escute bem isso. Nenhum avivamento veio sem um poderoso movimento de oração. Nunca devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo, irmãos. E Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Em Salmo 11, no versículo 4 diz, seus olhos examinam os filhos dos homens. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você sabe como Deus governa a sua igreja? Qual é o sistema de Deus governar? Você sabe como você governa a igreja. Como você governa a sua casa. Mas você sabe como Deus governa a sua vida? Como Deus governa a sua igreja? Você sabe qual é o sistema de Deus de governar seus ministros? Basicamente de uma única maneira. Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. E Deus governa seus ministros pela oração. Então, uma igreja que não ora, não tem o governo de Deus. Um crente que não ora, não tem o governo de Deus. Um ministro que não ora, não tem o governo de Deus. Leonard Ravenhill dizia, o crente que ora deixa de pecar, e o crente que peca deixa de orar. Não há como Deus governar um crente que não ora, irmão. Se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. O diabo não precisa fazer quase nada na vida de quem não ora. Pode parecer algo simples, mas é algo extremamente poderoso. Escute o que eu vou te dizer. Nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com o seu povo. Olhe bem. Eu sei que algumas linhas teológicas vão entender que eu estou diminuindo, despersonificando a soberania de Deus. Mas claro que não. Vou repetir.
Nada é mais importante para Deus ao lidar com o seu povo do que a oração. Vou te dizer, apesar da Bíblia Sagrada prometer que Deus livraria o povo de Israel do Egito e que enviaria um libertador, por que eles ficaram 400 anos escravos no Egito? Será que Deus gostava de ver o sofrimento daquele povo? Havia uma profecia corrente que Deus libertaria o povo, havia ou não havia? Mas por que demorou 400 anos? A resposta está na afirmativa de Deus. Moisés, desce para livrar o povo, porque agora eu ouvi a oração do meu povo. Qual é a resposta? Por que eles ficaram 400 anos escravos? Porque não oravam. Apesar da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, prometer, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, o Espírito Santo só desceu depois que eles oraram. Então há um texto na Bíblia muito triste que o Senhor vem para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, olha só, procurei alguém que estivesse na brecha orando e clamando pelo meu povo, mas como ninguém encontrei, a nação foi destruída. Veja você, que a nação só foi destruída por falta de oração. Agora Jeremias está querendo dizer: Senhor, eu não aguento mais lamentar, essa canga está pesada. O Senhor me disse: vamos lá, anda comigo pela cidade, se você vê um orando, você pode parar de lamentar. O Senhor Jesus Cristo disse: ore ao Senhor da seara para que Ele envie. Deus pode salvar o mundo sem você orar, mas Jesus mandou você orar para Ele salvar o mundo. Ore para Deus mandar obreiros. Paulo diz: orem para que onde eu chegar, a minha mensagem encontre corações receptíveis. Irmão, oração não diminui a soberania de Deus, pelo contrário, chancela. Quando você ora, você não está dizendo está na mão de Deus, não, pelo contrário, você está dizendo: Senhor, eu acredito em toda palavra que saiu da sua boca, eu estou orando aquilo que Deus já prometeu, eu estou orando aquilo que Ele já falou. A falta de oração que é a incredulidade. Você sabe o que é um demônio? Um demônio é um anjo com cobertura errada. Vou dizer de novo. Um demônio é um anjo com cobertura errada. Quem é que cobre os demônios? Quem que cobre um anjo? Então, todo desobediente pode virar um demônio. Agora, você sabe o que é falta de oração? Assim como um demônio é um anjo com cobertura errada, não orar é orar ao Deus errado. Tem gente que pensa que oração é um ministério de intercessores. E esse é o grande equívoco da igreja hoje. Em Atos capítulo 6, versículo 4, diz que oração não é ministério. Palavra é. E o texto é muito claro: quanto a nós nos dedicaremos ao ofício da oração e ao ministério da palavra. Então você percebe que palavra é um ministério de poucos, oração é um ofício de todos. Poucos terão a graça de subir aqui e pregar. Irmão, isso é muito bom. Pregar é bom demais, mas não queira estar no meu lugar. Por quê, pastor? Olha, o peso da responsabilidade de estar diante desses príncipes aqui é muito grande. Mas pregar é bom demais, gente. Quando você está preparando um sermão, você já imagina o olho do seu povo. Você fala assim: uau, olha, aquele irmão vai ouvir, e etc. Pregar é um ministério de poucos. Poucos vão subir aqui para pregar, mas todos devem orar. Porque pregação é ministério, oração é ofício. Pregação não é uma coisa de intercessores. Na realidade, os intercessores descobriram a importância dela. Pregação é um ofício de toda a igreja. Até uma criança pode orar, mas até nossas crianças dizem: eu não vou hoje, só tem oração.
Olha, pastor, só precisa entender que, veja bem, analisa comigo, pastor, a vida hoje é corrida. Olha a correria dos grandes centros. Bom, é verdade. A verdade é que essa geração dos smartphones, Smart TV, Netflix, seriado, vamos maratonar. Essa geração de filme de 4 horas e 4 minutos, só alguns vão entender. Essa geração das megas produções, Prime Video, Netflix, essa geração de smartphone, Smart TV, geração WhatsApp, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, só vai provar uma coisa, que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. O judeu ora 3 vezes por dia. O muçulmano 5 vezes por dia. O budista 10 vezes por dia. E o cristão? Tirando o judeu, eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. Vai por mim, meu irmão. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. A oração é o único fator que separa bode de ovelha. Gente carnal não consegue orar. Deixa-me te falar uma coisa, presta atenção. Eu já vi grandes pregadores caírem. Grandes cantores caírem. Mas nunca vi gente de oração cair. Você sabe por que eu oro? Eu sou uma pessoa que simplesmente não funciono sem oração. Eu aprendi a orar com a minha avó. Minha avó, dona Dovalina, hoje tem 94 anos. Eu saí da caixa de papelão e saí procurando a minha avó em Goiânia. E achei pela minha avó. E ela foi a pessoa que Deus usou para me curar. Mas entenda uma coisa, para o resto da vida, eu lido com o processo de rejeição de pais. E eu entendo que toda vez que eu estou orando, a rejeição ela diminui. Quando eu diminuo a oração, a rejeição aumenta. E quando a rejeição aumenta, eu sinto que alguém está me devendo alguma coisa. Porque rejeição é isso. Você sempre põe na cabeça que as pessoas estão te devendo alguma coisa. Satisfação, tempo, dinheiro, atenção. Bom, eu confessei meu pecado, agora eu quero ouvir o seu. Em oração eu descobri meus melhores e piores momentos. Esses dias eu estava pregando e a unção não descia. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu pequei, não sabia. Pecado moral eu não tenho. O senhor tem que revelar, senhor, sonda-me. E Deus não falava, porque às vezes faz birra. Então Deus não falava. Eu falei, se o senhor não vai falar comigo, ele ali birrento, não falava. Aí eu fui orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não vou subir para pregar, o senhor não fala. Falou, vou te falar uma coisa, eu falo na minha hora, não na sua. É igual quando você fala com o filho, não é do seu jeito, é do meu. Falei, tá bom, já entendi. Mas agora o senhor pode me responder? Senhor, por que não tem unção? Ele falou assim, porque você está falando do seu pastor. Falei, eu? Falar, o senhor está bem? Irmão, quase chamei Deus mentiroso. Falei, Senhor, eu não falo do meu pastor para ninguém. E não falo, gente. Ele falou, fala. Falei, para quem? Falei, você fala. Para sua esposa. Falei, Senhor, se eu não puder falar do meu pastor para minha esposa, eu vou falar com quem? Ele falou, na minha cruz. Porque toda vez que você azedar o coração da sua esposa, eu vou pedir conta a você. Você azeda o coração da sua esposa, azeda o coração do seu filho, você quer desabafar? Só tem um lugar que você pode desabafar, na minha cruz. Irmão, vou te falar uma coisa. Se você não pegar na hora o telefone e falar, quero lhe pedir perdão. Esses dias eu liguei para o pastor lá, falei, pastor lá, eu tenho que ligar para o senhor. Eu tenho que te pedir perdão do quê? Porque eu estava pensando mal de você. Ela falou assim, para quem? Falei, esse que é o detalhe, para ninguém.
Falei, olha, pastor, eu estou falando agora porque eu estou em oração, mas como o meu coração estava amargurado, eu tenho que falar com você agora, porque depois eu posso. Normalmente, oração, irmão, não promove ninguém, porque a oração não é autopromoção, é autorrebaixamento. Você não leva anéis para a oração, você não leva a oração, você não leva a retórica para a oração, você não leva coroas para a oração. Lá é onde você morre, meu filho. Oração não promove ninguém. Por isso que as pessoas não gostam. Irmão, quem não tem uma rusgazinha com o seu pastor? Falei, Senhor, eu te falar um negócio, Senhor. Eu nunca mais vou falar mal do Luciano para minha esposa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Irmão, esses dias, nem é falar coisa assim, poxa, o Lu não me atende. O Lu não me responde. Ó, tem gente precisando de cura ali também, pastor. Tem mais alguém aí? E o Espírito Santo foi duro. Você sabe que é cada coisa que a gente recebe em oração, que depois você se arrepende do arrependimento. A oração, ela tem um efeito poderoso. Você sabe que, por isso que Deus não começa nenhum mover na igreja antes de ter um mover de oração. Porque nossos corações são barulhentos, nossos corações atrapalham qualquer mover de Deus. Ele exagera ou ele não recebe, mas a oração alinha as coisas. Ela deixa você sensível, ela deixa você entender, os seus olhos brilham. Homens que não oram têm olhos fundos e secos, são viciados. Se não são viciados em pornografia, são viciados em sucesso, são viciados em dinheiro, são viciados em mulheres, são viciados em alguma coisa. Por isso que Deus não vai fazer nada enquanto o seu povo não estiver em oração. Deus ajuda a sua igreja através da oração. Sem oração, irmão, presta atenção. Deus a si mesmo se coloca em uma posição que Ele não pode te ajudar. Tem alguma coisa que para Deus? Responda. Tem uma coisa que acelera Deus? Tem uma coisa que refreia Deus? Tem. Só tem uma coisa que Deus presta conta: a sua própria palavra. O que Deus falou não é a sua vontade, não é a sua oração, não é o seu jejum, não é nada que vai mudar. Deus falou, está falado. A Bíblia diz que o trono dele é sustentado pela palavra dele. Deus vela pela sua palavra. E foi através da sua palavra que ele estabeleceu a oração como comunicação. Isso não vai mudar, meu irmão. Você pode ter a igreja com a melhor tecnologia do mundo. O acesso a Deus sempre será o mesmo, através da oração e do jejum. Não pense que Deus vai mudar. Agora, estamos na era do metaverso. Maravilha. Estamos agora na era do Instagram. Tudo isso é muito bom. Mas a maneira de acessar Deus vai continuar sendo através da oração. Se você não correr para o seu quarto e orar, meu irmão, o grande problema que eu vejo na oração é que muitos, em alguns lugares, não sentem o fardo de seus jovens. Esse dia eu estava pregando uma igreja, terminou o culto, o pastor em desespero, que 2 meninas, uma de 12 e uma de 3, foi pega no banheiro se beijando enquanto eu pregava. Não, é que talvez a gente não busque isso nas igrejas. Se nós não formos para o joelho, meu irmão, ninguém ficará de pé. Nós precisamos voltar às trincheiras da oração. Nós precisamos voltar a clamar a Deus. Sentiu o fardo, Moisés sentiu o fardo, Samuel sentiu o fardo, Davi sentiu o fardo, Elias sentiu o fardo, João Batista sentiu o fardo, a igreja primitiva sentiu o fardo. Billy Graham, com 22 anos, dobrou o joelho, aonde John Wesley
orava todos os dias a partir das 5 da manhã até de 9 a 10 horas. Depois montava em seu cavalo e andava 50 quilômetros pregando. William Franklin Graham disse: Senhor, dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Todo mundo sabe essa história. O resto dela que você não sabe. Eu tive lá e dobrei o joelho aonde John Wesley e Billy Graham orou. Eu falei: Senhor, John Wesley morreu, eu estou aqui. Billy Graham morreu, eu estou aqui. Dê a mim o que o Senhor deu a Billy Graham. Dê a mim o que o Senhor deu a John Wesley. Ele disse: eu dou. Dê a mim o que Billy Graham e John Wesley me davam. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que nós queremos o poder da igreja primitiva sem o fervor dela. Nós queremos as experiências deles sem a vida de oração deles. Queremos os milagres deles sem a paixão deles. Então esses dias eu falei: não é possível. O Senhor amava mais a igreja primitiva do que a nós. Milagres lá e aqui poucos. Não é que aqui não acontece, parece que é restrito. Então aqui tem alguns, lá tinha muitos. Lá os anjos visitavam, lá o fogo descia. Senhor, o Senhor ama mais a igreja primitiva do que a nós? Eu disse: não, mas com certeza eles me amavam mais do que vocês. Oração é o nascimento de todo avivamento. Foi depois de orar que o Espírito Santo desceu. Não foi antes. Nada, olha para mim, meu irmão, nada vai acontecer de bom com a igreja do Senhor se ela não iniciar um mover sobrenatural de busca por Deus. Pensa numa batalha perdida. É inútil começar qualquer coisa. Irmão, qualquer coisa que vem depois da oração é de Deus. Se não veio, você tem que orar para saber se é de Deus. Como nós podemos alcançar alguma coisa de Deus sem orar? Homens não são de confiança, os que não oram, menos ainda. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Há um tempo desse atrás, eu fui para a cruz. E eu reclamava com Deus, porque eu não conseguia dormir. Então eu importei remédios, melatonina, fui em psiquiatra, tudo que você imagina, eles me davam os melhores remédios. Dava 5 da manhã eu acordava. Olhei para minha esposa e falei assim: olha, eu estou com um problema porque eu estou sem saúde emocional. Irmão, você pode pregar doente físico, mas emocionalmente não suba. Você vai vomitar tudo. Quem está doente emocionalmente não pode pegar o microfone. Fisicamente não tem problema. Mas se o coração estiver doente, a boca vai vomitar tudo. Falei: eu não posso. Eu estou triste, estou deprimido. E eu sou casado, irmão, com uma outra categoria de anjo, é o anjo surubim. Tem querubim, serafim, a minha esposa é um surubim. Eu sei que a minha esposa peca porque diz que o homem peca, mas eu nunca vi. Vocês viram que aqui no norte tem um peixe chamado surubim, né? Depois que eu fui descobrir isso. Agora vocês riram demais, né? E aí? Minha esposa e meu filho já acostumou. Eu falei: pai, vai para a cruz. E eu vou lá, falei: Senhor, eu só queria uma coisa do Senhor: dormir. E orando, tomava remédio e apagava. O médico falou: toma, pá, apaguei. Dava 5 horas, acordava. Pegava o celular e falou: olha aí, amor, 5 horas. Ela:
Um dia, lá naquelas madrugadas minhas loucas com o Senhor, eu disse: Senhor, chega. Você termina tarde, os olhos fundos. Eu ouvi Deus falando comigo, como você está me ouvindo agora? Eu falei: Hernani, seu problema não é sono. Eu falei: não, é fome. Eu falei: agora está fácil. Fome a gente resolve agora. Falou: mas não é fome de comida ou bebida. É fome da minha presença. Deixa eu te falar uma coisa. Até a minha volta, eu vou te acordar todo dia 5 horas. Se você vai orar ou não, o problema é seu. Mas dormir você não dorme mais. Falei: mas Senhor, eu tenho que dormir 8 horas. Eu vou dormir mais cedo. Você pode dormir até 15. Irmão, a Bíblia tem vários turnos, e cada turno é dividido de 3 em 3 horas. Jesus acordava alta madrugada para orar, foi alta madrugada depois de orar que ele atravessou. Então tem vários turnos. Você pode receber muita coisa de Deus em qualquer um desses turnos, mas de madrugada. Não venha me dizer que orar 3 da tarde, 5 é diferente, que você acordar alta madrugada para orar. Existe um negócio em Deus diferente. Quando você abandona a sua cama, quando você abandona aquele calorzinho, é naquele lugar do secreto que vem aquela palavra rema. O seu povo sabe quando você vem do lugar de oração. Sua igreja sabe quando o pastor dela acabou de orar. Sabe o que o povo fala? Meu pastor está diferente. Deus nos chama. Toda influência espiritual, material, familiar, financeira, emocional do crente está na oração. Por que a oração interessa a Deus? Você já se fez essa pergunta? O plano de Deus para nós são condicionados à oração. A vontade de Deus para nós está condicionada à oração. Nossa santidade é condicionada à oração. Então, fracasso na oração, de acordo com Leonard Ravenhill, é fracassar em todas as áreas da nossa vida. Se nós perdermos na batalha de oração, não adianta lutar outra. O que você diz a Deus quando você não ora? Essa é uma pergunta interessante. Quando você não ora, você está orando muito. O que você diz a Deus quando não ora? Você está dizendo: Senhor, não pedi sua opinião. Quando você não ora, você está dizendo: não quero saber sua vontade. Quando você não ora, você está dizendo: não quero sua influência. Quando você não ora, você está dizendo: não quero ser guiado pelo Espírito. Quando você não ora, você está dizendo: não quero ouvir a voz de Deus. Irmão, eu já fiz uma lista de dezenas de coisas que falamos a Deus quando não falamos nada. Porque o silêncio na hora certa é a resposta a todas as perguntas. Então não pense que deixar de orar é apenas deixar de orar. Eu vou terminar essa parte aqui, que eu gostaria de deixar 4 textos para você nessa primeira fase de um avivamento. Primeiro, 1 Samuel 12, 23 diz que é pecado deixar de orar. Atos 6, 4 diz que os apóstolos se dedicaram a 2 coisas: oração e ministério da palavra. Mas observa que a ordem é muito importante. A oração e palavra são extremamente importantes, com funções diferentes. Escute bem. A palavra atinge o coração do homem, a oração atinge o coração de Deus. A palavra toca o tempo, a oração a eternidade. Por isso que a palavra é tão importante, mas tão importante, que Deus colocou a oração antes dela. Quando eu leio esse texto de Atos 6 e 4, quando eu leio o texto, a palavra ministro aqui que nós encontramos aqui, eu não vou falar isso para
dar uma de sabichão, longe disso, é porque é necessário mesmo. A palavra que nós temos aqui é ruperetes. Você sabe o que significa ruperetes? Poucas pessoas já pararam para prestar atenção nisso. Significa remador de galês. Quanto ao ministro, o ministro de Deus, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O escritor aqui está querendo dizer o seguinte: nós somos condenados a remar. Nós somos os últimos da fila, meu irmão. É o sal da terra, não o doce de leite do mundo. É algo que as pessoas querem cuspir, não engolir. Você não entendeu? Lá no mundo a palavra ministro é top, para nós é o escravo. É aquele condenado a remar. Aí surge a pergunta: pode um remador de galés, um ministro do Senhor, viver sem depender do Senhor? Dá para andar sem andar com Deus? Como podemos fazer a obra de Deus sem Deus? O termo aí, dedicaremos, do texto que nós lemos, vem da palavra grega procastereu. Sabe o que significa? Partidário, dedicado, continuar o tempo todo, em todo lugar. Eu vou parafrasear a frase aqui de Atos, capítulo 6, versículo 4, dizendo bem simples assim, ó: o partido do servo do Senhor são as causas do Senhor, e ele se dedica às coisas do Senhor. Nós queremos e devemos e vamos crescer nas leis da busca pelo Senhor. Qualquer outra batalha que nós conquistarmos, seja no campo sociológico, científico, ou seja o que for, ela deve ter vinda do nosso tempo de oração, senão é tempo perdido. O nosso partido é o nosso Senhor, o nosso bondoso Senhor. Deixe-me te falar uma coisa: nosso país precisa mais de nossas orações do que nunca. Ele não precisa do seu. Esses dias uma irmã escreveu no Facebook, uma irmã da igreja que eu sou pastor, e ela escreveu assim: Senhor, fala comigo. No Face, gente. Ave Maria, macho, que raio de crente que vai no Face e escreve: Senhor, fala comigo. Irmão, eu li um negócio daquele, eu não aguentei. Eu fui no comentário e falei assim: serva minha. Eu não tenho Facebook. Vai orar, assinado o Senhor. Aí a irmã ficou nervosa, pôs um emoji embaixo do meu assim, daquela cara explodindo assim, ó. Aí eu pus um de doido embaixo do dela assim, ó. Uma outra veio com uma lista: pastor, eu estou aqui cheio de problemas, o senhor podia orar por mim? Eu falei: irmã, vamos orar junto? Não, pastor, veja bem, o senhor tem mais tempo. A irmã quase disse: só é pago para isso. Eu peguei a lista dela e falei assim: irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu sou seu pastor, não sou seu guru. É tipo assim: pastor, leia minha mão. Pastor, dá um passo aí que eu estou precisando urgente. Mas poucos de nós têm um altar para Deus dentro de casa. Irmão, o véu do templo se rasgou. O meu Deus é o seu, a autoridade com Deus eu tenho, você tem, o acesso é o mesmo. Vai orar, meu irmão, vai buscar Deus, porque eu preciso de milagre igual você precisa igual eu. Deus quer falar com você como fala comigo, Ele quer agir na sua vida como age na minha. Vai falar com Deus. Nada na sua vida vai mudar se você não orar. É tipo assim: vou ali correndo no pastor, tipo assim: pastor, lê minha mão. Pastor! Antigamente eu tinha lá um pai de santo, lá agora eu venho para a igreja, eu tenho pastor. Eu tinha ali uma cigana, agora eu venho para a igreja, eu tenho pastor. Não, meu irmão. Tiago 5,17 nós lemos assim: Elias era um homem frágil como nós. Ele orou fervorosamente
e o fogo desceu. Eu gostaria de desmistificar uma coisa sobre Elias aqui. Primeiro, Tiago deixa claro que Elias era homem, ser humano. Segundo, o apóstolo Tiago faz questão de dizer que Elias era fraco, frágil. A palavra frágil aqui é oimopaters, que seja. E quer dizer, sofrendo o mesmo que outro. A palavra sugere problemas emocionais. Literalmente a palavra fraco de Tiago aqui é aquele que tem dores, sentimentos, problemas emocionais igual a você. Sabe o que Tiago está dizendo? Elias era um ser humano, cheio de dores e problemas emocionais igual você. Talvez angústia, talvez desamparo, talvez chorava, talvez não, provavelmente. Porque profeta é assim, é um bicho tóxico. Briga com ele mesmo, mora sozinho e vai embora de casa. Já viu, não? Quem era o patrão de Elias? Elias. Com quem Elias morava? Com ele mesmo. Ele mandou ele embora e ele saiu de casa, velho. O profeta mora sozinho, briga com ele mesmo e sai de casa. E Tiago diz que Elias era ser humano, ele tinha fraquezas emocionais, mas qual era a diferença de Elias? Ele orou. Elias era ser humano, cheio de problemas emocionais, mas era um homem de oração. Diz Tiago, ele orou e o fogo desceu. Meu irmão, se você orar, Deus vai ouvir. Se você orar, o fogo vai descer. Se você orar, vai vir um avivamento na sua igreja. Se você orar, não vai ter mais suicídio. Se você orar, seus jovens não serão mais rebeldes. Você vai ver criança cheia do Espírito Santo na sua casa. Você vai ver seus filhos amanhecendo com os olhos molhados por ter experiência com Deus. Se você orar, Deus vai responder. Mas você tem que orar. Oh, meu Deus, acelera a sua igreja. Em Lucas 8:1, nós temos a palavra do juiz mau e da viúva insistente. Todos sabem, pelas próprias palavras desse juiz, que o juiz era sem compaixão. Mas a Bíblia afirma que esse juiz decidiu atender a mulher porque ela era insistente. Jesus contou essa parábola para nos alertar sobre o dever de orar e não desistir. Mas sabe o que me preocupa nessa parábola? É o final dela. Todo mundo acha linda essa história. Mas o final dela, talvez alguns não prestaram atenção. Jesus conta a história toda, ele fala, olha, vamos orar e não desistir, como essa mulher insistiu e foi atendida. Mas lá no final, Jesus dá uma pausa. Ainda falando sobre oração, ele diz, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Eu vou parafrasear o que Jesus disse. Quando o Filho do Homem vier, achará alguém orando? O texto é sobre o quê? É sobre fé ou oração? É sobre oração. Jesus está reclamando do quê? De oração. Eu temo, meu irmão, temo por todo cristão que aprendeu a viver confortavelmente sem sua vida diária de oração, que não tem caminhado crescentemente com o Senhor. Cuidado, você pode estar se tornando estranho ao Senhor. Vou dizer, se você não lutar e não manter sua vida diária de oração, você pode estar se tornando estranho ao Senhor. É a esse tipo de gente que o Senhor vai dizer no final, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Você pode dizer, Senhor, eu te conheço, e o Senhor me conhece. Há pessoas aí com grandes ministérios e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Quando eu vejo gente bacana caindo, eu falo, meu Deus, estava quanto tempo sem orar? Jesus disse, vigiai e orai para não cair. Irmão, se você não ora, se você não caiu, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, você vai cair.
Se não for com mulher, vai ser com dinheiro, vai ser com vaidade, alguma coisa, porque não tem como ficar de pé sem antes se dobrar diante do Senhor. Nós precisamos orar. E a oração é a resposta. Eu vou só citar bem rápido aqui. A segunda fase de um poderoso avivamento é a visitação. A visitação de Deus vem sempre depois de amassar o homem. O diabo te exalta para te abater depois. O Senhor te abate para te exaltar depois. Agora, por que Deus nos amassa? Da uva amassada vem o vinho. Do trigo amassado vem o pão. Da rosa amassada que se faz perfume. Da azeitona amassada que vem o óleo. Do carvão prensado que vem o diamante. Deus não quer matar você. Ele só quer te treinar. Ele só quer tirar óleo de dentro de você. Mas por que Deus faz isso? Porque coração de pedra não queima. Você não põe fogo em pedra. Coração de pedra não pega fogo. Então Deus tem que quebrar grandemente para depois usá-lo grandemente. Olha, todos que oram são premiados com a visitação do Senhor. Uma hora ou outra, Ele se apresenta. É quando nós chamamos, é isso, essa visitação que nós chamamos de avivamento. É quando nós somos visitados pelo Senhor. Nunca houve um avivamento que substituiu o avivamento metodista. O coração de John Wesley estava quente em chamas, 8h45 do dia 24 de maio de 1738. E imediatamente Deus fez cair uma brasa viva no coração de John Wesley, aquilo que o pastor Luciano chama de testemunho interior. E o mundo foi mudado até então. Naquela época, de cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. A peste negra devastou Londres, cavaram valas para jogar os corpos. Todos os filósofos e historiadores deram o cristianismo por morto. Todas as igrejas fecharam. Não tinha uma igreja aberta. Acabou. Os pastores bebiam nas ruas. Não tinha mais igreja. A cidade tinha 300 mil habitantes. 100 mil morreram com a peste negra. Acabou a igreja. Não tem mais igreja. Mas ao cheiro das águas. Cuidado quando você diz que a igreja está acabando. Cuidado quando você diz que a igreja está isso, está aquilo outro. Irmão, Deus tem um negócio com a sua igreja. Deus tem um negócio com o seu povo. É nessa hora que Ele derrama a sua água e a igreja sai mais forte do que antes. Então escute isso, Satanás. Escute isso, Satanás. A igreja se levanta, é nesse tempo. É nessa hora que Deus vai levantar os seus melhores e maiores profetas. É aqui hoje que estão os avivalistas dessa época, os mortos que vão ressuscitar nesse tempo, está com você, é na sua boca que está a palavra de Deus. Deus levantou 3 jovens, John, Charles e George Whitefield. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Começaram a orar. E o fogo desceu. E o avivamento veio de uma maneira sobrenatural. John Wesley pregou 600 sermões, um atrás do outro. Ele está na história como o maior avivalista de todos os tempos. Qual era o segredo dele? Dwight Lyman Moody alcançou ao longo de sua vida mais de 4 milhões de vidas para Jesus, orando pelas madrugadas. David Brenner ganhou 50 mil índios canibais, orando na neve. Foi depois que Salomão orou insistentemente que a glória veio. Foi depois que os discípulos oraram. O Senhor não vai visitar-nos. Não vai visitar-nos
Isaías 44 diz que a terra seca tem que clamar pela chuva. Se não houver fome, não haverá comida. Que o Senhor dê a cada um de nós uma fome sobrenatural da presença dEle. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus me disse algo esses dias. Eu falei com o pastor Danilo, que está começando um movimento de avivamento entre as crianças e jovens. E só está no início. Não, você presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Esses dias de madrugada, como eu tenho um sono muito leve, minha menina saiu, ela vai no banheiro e volta. Ela foi e não voltou. Falei, amor, vai atrás. Na próxima eu vou, irmão, prometo. Falei, amor, vai atrás, que a Isabela não voltou. Quando ela foi, falou, amor, corre para ver. Quando eu cheguei, minha filha estava de joelhos, em lágrimas. E ela dizia, papai, eu fui visitada pelo Senhor, 6 anos de idade. Estava pregando agora em Orlando, um garotinho de 3 anos de idade, autista, no colo do pai, da mãe. Se levantou e veio correndo e grudou em mim. E agora o Espírito Santo toma a boca daquele garoto que nunca tinha falado. E começou a falar em lágrimas ali, aquela hora, porque o Espírito Santo veio sobre ele. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Agora no Pastor Marco Aurélio, lá em Taubaté, mais de 200 crianças em lágrimas, cheias do Espírito Santo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Há uma promessa de Deus que Ele visitaria nossos filhos. E a característica desse grande último, meu irmão, criança não é a igreja de amanhã. Ela é a igreja de hoje, porém a liderança de amanhã. Se prepare, porque tem um negócio que Deus está começando a fazer no meio dos adolescentes, das crianças. Eu tenho falado, Senhor, me dá graça. Eu tenho feito pesquisa, Senhor, eu quero me comunicar com esses aí, falar a linguagem deles, porque eu estou percebendo que a nuvem está caminhando. Oh, meu Deus. Em último lugar, aceleramento. Vem aqui o irmão do teclado para parecer que está terminando. Preste atenção. Há um texto na Bíblia que eu fico impactado. Elias estava na beira do rio assim, Eu vou te falar uma coisa, eu não serviria para ser amigo de Elias, não, gente. Se nem Elias serviu para ser amigo dele. Você imagina, Elias estava ali quieto e Deus falou, Elias, levanta. A diferença de um profeta para uma pessoa normal é o tempo da resposta. É só isso. O profeta é rápido. Ele não é mais santo que você. Ele é mais obediente que você. Deus falou, Elias, levanta. Ele levantou. Agora, o que você vai fazer, Elias? Corre. Ei, escuta, presta atenção que Deus vai falar e vai fazer com você. Presta atenção. Elias, corre. Como assim? Corre. E de repente Deus acelera Elias, pastor. Você falou isso ontem. Lá vem o rei com os seus cavalos. E o cavalo do rei corria mais de 60 quilômetros. E Elias começa. De repente Elias passa pelo cavalo do rei. E o rei, opa! E Elias, flash! Correu mais que os cavalos do rei. A grande fase de uma época de avivamento é aceleração. Explica bem isso, pastor. Deixa-me te dizer. Salmo 18, verso 33 diz: torna os meus pés velozes como da corça. Segundo Samuel 22, 30 diz: ele fará os meus pés como da corça e me fará o quê? Saltar.
Bíblia ainda afirma: com meu Deus eu salto. Escuta bem o que eu vou te dizer, o que acontece em tempos de avivamento. Wesley ganhou quase 3 milhões de almas, Moody quase 4 milhões, Evan Hopkins, o garoto de 16 anos, 100 mil. Detalhe, o país tinha 100 mil habitantes, ele ganhou o país todo. Em 1904, ele ganhou o país inteiro. Mas não foi só ele não, Filipe ganhou Samaria, Paulo ganhou Éfeso, dos 14 bairros de Roma, Paulo ganha 11. Como que esses homens conseguem fazer isso em tão pouco tempo? Aceleração, gente. Vou te explicar como que funciona isso, você entendeu o que eu estou te falando. Aquele que planta a uva vai alcançar aquele que pisa a uva. Significa que a fase de pisar a uva é a fase do quê? Que você já tenha colhido. Em época profética, em época de avivamento, Deus acelera. Ao mesmo tempo que você planta, você colhe o que você planta. Eu estou aqui para dizer que Deus está com pressa. Em época de avivamento, o avivamento começou em Brownsville, Pensacola, em 1995. Um evangelista chamado Stephen Hill, era para ficar 3 dias, ficou 5 anos, passou 5 milhões de pessoas naquele lugar. 5 milhões, a cidade tinha 80 mil habitantes. Em época de aceleramento, de avivamento, aquilo que você colhe em 20 anos, você colhe em 2, você colhe em 3. Eu vejo momento de aceleramento. Deus não acelerou o mundo, Deus preparou o mundo e acelerou a igreja. Alguns perceberam, Deus nos acelerou, meu irmão. É momento de nós plantarmos e colhermos enquanto plantamos. Enquanto plantamos. A terceira e mais poderosa fase de um avivamento é quando nós somos acelerados a isso. É quando o Senhor nos faz saltar ao invés de andar. Eu estou aqui para falar ao seu coração que você vai colher em 1, 2, 3 anos aquilo que você vem há 20 plantando. Eu estava indo daqui em novembro de 2019 e ouvi uma voz do Senhor falando comigo. Falou: olha, nós vamos viver o maior, preste atenção, o maior avivamento da terra, porém o mais curto. Eu ouvi isso dentro do avião. Deus agora nos dá pés para pular, para saltar. E de repente você começa a ver as coisas rápidas na sua frente. Ele acelera seu ministério, Ele acelera a sua igreja, Ele acelera suas finanças, Ele acelera seus filhos, Ele acelera a sua visão. Aquilo que, irmão, igreja é um negócio poderoso. Vai indo, vai daqui um pouco, faz assim, ó, puf! Foi um show, pastoreou uma igreja de 500 pessoas por 20 anos. De repente o avivamento veio, ele saiu de 500 para mais de 1 milhão. Teve um aceleramento nisso aí. Não é assim, não, de repente Deus acelera. Então vai a palavra de Deus que está falando aqui nesse Zadok. Já foi acelerado. Você pega isso aí? Já foi acelerado. É momento de despertar, irmão. Já está liberado sobre nós. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que você levante as suas mãos. Dê lugar aí. Dê lugar aí. Porque o que semeia vai alcançar o que pisa. Pastor, eu preciso que o meu coração entenda esse momento. Não. Você precisa ouvir a voz de Deus nesse momento. E só 2 coisas quebrantam nossa carne para ouvir a Deus: a oração e o jejum. Deixa Deus acelerar você. Tem pessoas aqui que o Senhor ainda vai usar para ressuscitar mortos. Os milagres estão voltando, irmão. Os velhos irão sonhar.
nós vamos transformar a água em vinho. Você entende isso? Nós vamos transformar, pastor Marcos Salles, a água em vinho. Você compreende como isso é poderoso? A igreja tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Nós temos o poder de tirar a tristeza desse tempo, o caos desse tempo. Vamos lá! Ei, diabo, escute esse som! Não é de uma igreja derrotada, é de uma igreja poderosa. É de uma igreja que transforma água em vinho. É de uma igreja que tem óleo e aceleração. Não é de uma igreja parada, preguiçosa. É de uma igreja veloz, que salta como a corça, que corre. É de uma igreja rápida. Deus reaviva seu ministério aqui agora, meu irmão. Levanta a mão e deixa esse óleo vir sobre você. Vamos lá. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva.